no Giro de hoje vamos conhecer a história da viola campaniça e visitar a Serra da Lausanne com o Mr. Friend. O nosso giro começa agora. O som da viola encanta. Mas para José Alberto Moraes Sardinha, um dos mais sérios investigadores de música tradicional, a viola é um instrumento que exerce muito mais do que encanto. É quase fascínio. Uma das mais arcaicas violas populares portuguesas, a chamada viola campaniça, se tornou a grande paixão do investigador. O estudo da viola foi um complemento de um estudo mais vasto que eu tenho feito há 35 anos por todo Portugal, da música tradição oral portuguesa. Sou um estudioso da música de tradição oral, quer seja vocal, quer seja instrumental. E ao longo da minha pesquisa de 35 anos, fui encontrando no terreno, nas zonas rurais de todo o território nacional, fui encontrando muitos tocadores de viola que fui entrevistando e daí que tenha também um estudo sobre a viola. Mas, como digo, é uma parcela desse meu estudo mais vasto sobre as tradições musicais portuguesas. Isso tudo começou com uma paixão, não é? Começou como uma paixão porque, quando ainda estudante em Lisboa, fiz parte do coro da Juventude Musical Portuguesa, cujo maestro Francisco Toré nos levou algumas vezes ao campo e nos deu contacto com este tipo de música, que era uma música rural, já em declínio, que só ouvia já nas comunidades rurais. As comunidades urbanas já não tocavam, já não cantavam este tipo de música. E daí a paixão que me ficou, e depois de estudante fui fazendo pesquisas já a título individual. Há mais de 35 anos, José Sardinha se dedica a percorrer as aldeias de Portugal, estudando e registrando as mais genuínas tradições musicais do povo português. Tudo é gravado e catalogado. Um acervo valioso. São muitas centenas de horas de gravação. Muitas centenas de horas de gravação. Cada bobina em fita magnética das pequenas, como vimos há bocado, tem cerca de 17 minutos de gravação útil. Gravação música mesmo, só música, e estes CDs também só têm mesmo a parte de música, porque depois as entrevistas eu faço-as em pequenas cassetes, em microcassetes, e agora já não, agora em digital. A paixão de José Sardinha pela viola virou tema de livro. Viola Campaniça, o Outro Alentejo, que conta o percurso entre o passado e o presente de um dos instrumentos portugueses mais antigos. Esta viola de que estamos falando é aquilo que todo o mundo chama guitarra, mas que só em Portugal e no Brasil se chama viola. Que é este instrumento em forma de 8, com cordas duplas ou triplas, já lá vamos às cordas duplas ou triplas, que provém da viola quinhentista ibérica, que se tocava tanto em Portugal como em Espanha. A viola campaniça foi perdendo gradualmente a importância. No início da década de 80, o instrumento parecia estar praticamente extinto. No livro, José Sardinha revela uma descoberta animadora. Um núcleo de tocadores ainda em atividade, em aldeias e montes no Baixo Alentejo. E julgava-se que a viola estava completamente extinta, a viola campaniça. Acontece que eu, fazendo pesquisas de música alentejana no terreno, me falaram sobre uma viola, o que é essa viola, e fui dar a um monte, no Alentejo. Um monte é uma casa de camponeses completamente isolada, onde vive apenas uma família, a quilómetros de distância de qualquer outra povoação. Fui dar ao monte da Rocha, onde fui encontrar um tocador de viola, que para mim foi uma maravilha, porque julgava que já não havia tocadores de viola campaniça, e a partir daí ele indicou-me outros tocadores ainda vivos. E então eu fiz um trabalho de investigação que focalizei na viola campaniça, um trabalho de investigação ainda nos anos 80, na primeira metade dos anos 80. Fiz uma investigação grande e na altura fiz uma edição, a que chamei Viola Campaniça, o Outro Alentejo, porque era um Alentejo completamente desconhecido, com uns 6 ou 7 tocadores, já todos velhotes, os últimos tocadores de viola campaniça. E quando é que o senhor começou a pesquisar as semelhanças da viola campaniça
do Alentejo com a viola caipira brasileira? Bem, porque naturalmente que eu tenho lido muito sobre as tradições musicais do Brasil e a conclusão é muito simples, grande parte ou a grande maioria, e não sou só eu que o digo, a grande maioria das tradições musicais brasileiras provém de Portugal. E, concretamente, a viola caipira, a viola sertaneja, enfim, a viola brasileira, com cordas duplas também, é uma descendente desta viola de que estamos falando. A viola entrou em declínio a partir do século XIX e no século XX, ao longo de todo o século XX, entrou em declínio, digo, nas zonas rurais. A pouco e pouco, nas últimas 3 décadas do século XX, começou a surgir um renascimento do interesse pela viola, quer nas comunidades rurais, quer também em alguns meios urbanos, em alguns músicos urbanos que foram beber à ruralidade esta viola. E então estão a usá-la, alguns músicos urbanos, com renovações, com alterações, mas baseados na viola tradicional. O certo é, o som da viola campaniça continua encantando. Depois do intervalo, a nossa agenda cultural. O Giro volta já.